Fala pessoal, estamos aqui para o nosso 5º episódio do podcast Greatech, com um tema bem relevante para os dias de hoje. Alguns não gostam tanto, porque quando a gente tem que lembrar do NOC é porque deu problema, e o tema é NOC, de como a gente pode atualizar ele, como a gente pode estruturar e como vê a evolução dos últimos anos. Relacionamento com o cliente vem mudando e como o NOC acompanha isso. E para conversar um pouco conosco, trazer conteúdo, trazer um pouco de experiência, a gente trouxe o Daniel da Gear. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. Valeu. E prazer ter você aqui conosco. Conversar um pouquinho, né, desse monstrinho chamado NOC, como que a gente estrutura hoje em dia, o que a Gear tem feito de diferente aí e agregado muito valor para os clientes, tá? Legal. Primeiro, agradecer você pelo convite, agradecer a Greatech, né, pela oportunidade. Também trouxe uma lembrancinha para ti aqui. Obrigado. O que é necessário em todo Gear NOC, Coffee. Gear Coffee, para vocês poderem manter. De nada. Prazer. E conta um pouquinho só do café pra gente Cara, o café surgiu de uma ideia de presentear os nossos clientes, mostrando para eles a importância deles para Gear NOC. E no NOC a gente tem máquina de café redundante, né? Não tem como. Não pode parar. Não pode. Lá no escritório são 2 máquinas de café e o pessoal tomando café o tempo todo para manter a operação funcionando 24 horas, né? E a gente acompanha que a tecnologia muda muito, né? Acredito que Sim. no NOC deve ter sofrido alguns impactos aí. Conta um pouquinho pra gente, né, desse processo do NOC, como que a gente chegou até no formato atual. Uhum. É porque hoje a gente tem a opção de fazer o NOC internamente, terceirizar Sim. NOC, mas como que a gente chegou até esse momento? A gente é legal essa sua pergunta porque a gente precisa definir o que é o NOC, né? Então, o Centro de Operações de Rede, ele surge ali nos anos de 62 na AT&T, nos Estados Unidos, com a necessidade de você monitorar as linhas telefônicas por todo os Estados Unidos ali. Então a gente vê, né, a internet é uma evolução das linhas telefônicas ali, de uma certa maneira, dessa necessidade de comunicação do ser humano. Então você tem uma evolução e é uma necessidade de monitorar e de ter essa comunicação de modo eficaz. Você não vai lembrar, provavelmente, mas tinha uma época que a gente pegava um telefone num gancho, assim, tinha um aparelho que você pegava para falar com as pessoas. E quando você pegava... Eu lembro, tá? Você foi no museu? Não, eu tinha em casa. Você tinha em casa? Você era muito novo. Eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Então tá. Então você pegava ali o telefone e o que você esperava é que ele estivesse funcionando. E aí você tem essa necessidade de monitorar ali. E aí nos anos 80, a AT&T vem ali em 77 com uma ideia mais moderna ainda. Além das televisões, de um monitoramento manual das linhas por todos os Estados Unidos, ela também começa a automatizar alguns alarmes para os operadores. Então a ideia da operação, além de monitorar ali em tempo real o que está acontecendo dentro da rede, é também de propor soluções para problemas que você vai vendo que pode acontecer. Então, dentro do NOC, você tem esses níveis, né, que a gente fala bastante de nível 1, 2 e 3, que é basicamente os operadores ali no nível 1, pessoal que reage ao que acontece na tela, né? As grandes telas que você tem dentro do NOC. Você tem o pessoal no nível 2, que aí ele já vai para uma análise do que está acontecendo. Então, essa análise é feita ali para poder entender o que vai acontecer, ou então ver mesmo assim os dados do que está passando ali na rede, para tentar que o teu assinante tenha uma confiança maior na sua rede, né? E aí você tem o nível 3, que a gente coloca que são os especialistas, que aí sim, você vai para uma parte quase uma engenharia de redes, mas ainda não ali na engenharia, mas propondo mudanças ou melhorias. Vamos melhorar o link aqui, vamos comprar um equipamento para melhorar as coisas dentro da rede. Mas a ideia básica, lá de 62 até hoje, é a mesma do NOC. É você ter uma equipe focada na confiança do serviço que você está propondo para o teu assinante. Então, quando o teu assinante pega o celular ali para ver uma mensagem na casa dele, para se comunicar, abrir um site, jogar,
ele espera que o sistema esteja funcionando. Assim como lá nos anos 70, você esperava pegar uma linha telefônica e não ter linha cruzada, e não ter um problema, ou não ter disponibilidade. Então hoje o Nokia ele não faz arquitetura de rede, mas Nunca ele monitora e ele opera. Ele gerencia ali para evitar problemas. E aí, como o Ronaldo falou no episódio, o Ronaldo foi no episódio 1, eu acho. Foi. Ele fala sobre isso, de você reagir. A gente já tá passando, mas o Nokia ainda tem muita coisa da reação. Ver uma queda ali e notificar as pessoas necessárias, não só por mensagem, mas às vezes até ligar para as pessoas, porque é importante. E aí você tem essa evolução porque o serviço passa a ser 24 horas. Acho que é legal também perguntar, até antes da gente entrar em um cenário mais específico do provedor, né? Como que o Daniel chegou até o mercado de ISP? Porque você é a cara da Gear, né? Então acho que é legal também a gente entender essa trajetória e como a Gear se posiciona para o mercado, né? Mas antes, como que você chegou até os ISPs? Sim, eu comecei a minha carreira ali em 97, 98 em operadora. Tinha uma operadora em São Paulo que chamava Divel e ela tinha um NOC com as telas grandes e as configurações, uns equipamentos da Ericsson, na época uns AXDs para fazer túneis. A gente configurava túneis de 64 kbps, eram velocidades 512 kbps, velocidades inimagináveis na época. Eu trabalhei numa empresa que chamava Cambrasnet, que o logo da camiseta era mais rápido, só pensamento. E a velocidade mais rápida que a gente vendia era 256 kbps. Cara, imagina, 256 kbps, você ficava esperando a foto carregar ali pra ver alguma coisa, e se você tivesse feito download do arquivo errado, você ia descobrir horas depois só. Caraca. Então, aí dessa época. E aí, sempre trabalhando com NOC. Aí fui pra Huawei, aí trabalhei na EDS, ali foi onde eu aprendi mesmo que era um NOC estruturado, porque era um NOC da EDS trabalhando para General Motors. Então, Brasil não, nível mundial. Então a gente ficava o tempo todo, falava com o pessoal no mundo todo, e aí você tem toda essa estruturação na minha carreira baseado em NOCs. Depois eu fui para a Huawei como instrutor, porque aí eu falei, eu preciso aprender o que eu aplico, porque no NOC você pega tudo pronto, receita de bolo. Faça isso, faz esse comando, é procedimento, tudo bem estruturado, justamente para que você consiga resolver um problema mais rápido. Entendi. E aí, depois disso, eu falei, bom, eu preciso agora aprender o que é um BGP, o que é um SPF, o que é um ISS, o que é isso que a gente está mexendo. O que eu percebo hoje que tem poucas pessoas no mercado que conhecem bem mesmo de configuração de rede, de conseguir formar outras pessoas. E o que você acha que a indústria poderia fazer, ou o que você sente falta nessa formação de especialistas de NOC? Até o pessoal comenta, né, que perder o cara do NOC do provedor é algo muito dolorido. Muitas vezes mais dolorido que perder o cara do comercial que traz venda para o provedor. Não sei se ele é tão dolorido pelo seguinte, aí eu já vou numa outra vertente, eu já penso. Quando você tem os donos dos provedores ali de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eles eram pessoas técnicas. E aí foi crescendo, ele precisou sair da parte técnica, treinar outra pessoa, só que ele fazia tudo. Ele não cuidava das vendas, ele cuidava de tudo. E o vendedor era só porque internet você vendia como há 15 anos atrás? Sozinha. Você não precisava de vendedor. Você precisava do cara que conseguia alinhar a antena, fazer a fibra, fazer a fusão, correr ali, montar uma CTO. Era esse cara que você precisava. Você não precisava sair vendendo. Faziam fila para comprar. Sim. Hoje não. E aí quando você não tem, você acaba confiando demais numa pessoa só e não num processo. Entendi. Então o NOC, quando eu vim para provedor, eu falei, gente, a gente tem que organizar. Vocês precisam organizar isso. Isso foi lá em 2015. Vamos se organizar. Foi aí, depois em 2019, que surgiu a Gear NOC. Dessa necessidade de organizar o NOC dos provedores. Porque não tinha.
O cara do NOC era o cara que projetava a rede, era o cara que configurava, era o cara que gerenciava, era o cara que acordava 3 da manhã para reiniciar o OLT. Esse era o NOC que o pessoal tinha. E aí eu perguntava, a primeira coisa que eu perguntava ao pessoal, qual que é o procedimento, por exemplo, você vai fazer uma mudança grande na tua rede. Aonde está escrito as etapas da mudança? Não tem. Você não tem uma folha de mudança? Não tenho. Cara, se você não tem uma folha de mudança, se der errado, eu tenho que ficar aqui até arrumar. Falei, cara, mas você vai começar meia-noite, pensando que vai terminar às 4 da manhã. Se às 4 da manhã der tudo errado, você vai ficar até que horas? E o provedor ficava até meio-dia, 2, 3, 4 horas da tarde. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Sim. Então você confia muito numa pessoa só. Eu sei que pessoas não são substituíveis no sentido, vamos sair trocando. Algumas fazem mais falta que outras. Mas, tecnicamente, quando você treina uma pessoa dentro do NOC, você tem que entender que essa pessoa tem que produzir conhecimento. Ela tem que produzir documentação, ela tem que produzir relatório, ela tem que produzir folhas de mudança. Você não pode confiar. Por quê? A gente já pegou casos de o provedor confia numa pessoa só, essa pessoa sai para andar de moto, morre, não tem nem as senhas de admin dos equipamentos. Você tem que sair resetando tudo, reconfigurar do zero, derrubando para entender. Aí você resolve documentar, fazer a topologia, fazer toda a parte de configuração. Então, assim, eu acredito que a pessoa vai fazer falta, ela vai crescer. E a pessoa que trabalha num provedor, o técnico que está lá no NOC, no provedor, ele faz muita coisa. E o mercado gosta desse tipo de pessoa. Quando ele vai para a indústria, quando ele vai para uma empresa de TI mesmo, só de TI, ele é um cara muito bom, porque ele sabe mexer com Microtik, ele sabe mexer com Huawei, ele sabe mexer com Juniper, ele sabe mexer com Datacom. O que é muito comum em empresa grande é o cara ser especialista em Huawei. O cara é especialista em Cisco, especialista em Juniper. E hoje você não tem mais essa coisa de uma marca só dentro da sua empresa. Quando você vai olhar a rede de uma empresa, ela tem switch Datacom, ela tem OLT da Huawei, ela tem Cisco, ela tem de tudo. Sim. Porque é preço, é oportunidade de negócio, é uma necessidade específica para um projeto. E a profissão NOC, né? É algo que não se aprende na faculdade, né? É só quem vive mesmo que consegue adquirir esse conhecimento. Ele é muito específico. Uhum. Eu costumo falar para o meu pessoal que trabalha com a gente, assim, eu prefiro que eles façam faculdade em humanas, administração, psicologia, humanas, mas tenham as certificações. Que aí tem certificação Huawei, certificação Cisco, certificação Datacom. A Datacom tem um programa muito legal de treinamento. Então, você pegar esse currículo de certificações, de treinamentos. Ali, sim, você vai aprender a ser um operador no NOC, um analista, um especialista. Agora, na faculdade, você não tem uma faculdade de engenharia de redes pronta para um provedor de internet, por exemplo. Sim. Onde você tem sinal tem projeto de OLT, o Ronaldo quer me matar quando eu falo isso, mas você tem lá sinal -13 e sinal -30 na mesma GPON, e funciona. Não muito bem, Ronaldo, mas funciona. Não dá para explicar, mas funciona. Funciona. Dá até para explicar, mas é bem... A gente vem aí no NOC trabalhando com os provedores justamente para diminuir essa diferença de sinal, para poder deixar a rede melhor. E eu visito bastante provedor, né? Visitei diversas regiões do nosso país e eu vejo uma diferença muito grande quando a gente fala de estrutura de NOC. Até às vezes em conceito mesmo do próprio provedor, o que de fato é um NOC. Sim. Às vezes ele transforma, muitas vezes, suporte N2 em NOC. Sim. Acontece, é muito comum. Uhum. E até para a gente poder entender um pouco mais no detalhe, como que a gente diferencia um NOC básico e um NOC estruturado hoje? Então, aí... Ou não existe NOC básico. É NOC ou não é NOC? É NOC ou não é NOC. Porque se ele não está estruturado, ele não é nada, né? Se você não tem uma estruturação, aí volta de novo no que a gente estava falando. Como o dono era técnico, ele acha que é só
configurar ali uma ferramenta para ficar monitorando, vai receber um alerta no Telegram e tá tudo certo. Isso é um NOC. Sim. E essa pessoa no nível 1, muitas vezes a gente tem clientes que chegam até a gente, você faz o N1 para mim? Faço, de NOC. Você vai atender o cliente final? Não, isso é call center. Isso é atendimento ao cliente, isso é a área de experiência do cliente, essas coisas que a gente vai colocando. Mas isso não é NOC. O NOC de verdade é o pessoal que vai cuidar da rede, vai estar de olho numa tela, esperando um problema acontecer. E aí você tem outras pessoas dentro dessa estrutura que estão documentando tudo, que estão colocando a casa em ordem, estão vendo o que vai dar problema ou não. Então, tem tudo isso. E aí, essa estrutura é isso. Só que eu também já visitei empresas grandes que a gente brinca, até tem um vídeo no Insta da GearNOC que a gente dá parabéns para um alarme. Porque a gente chegou lá para fazer uma consultoria e tinha um alarme que estava fazendo 1 ano, que ninguém tinha visto. Caraca. E era um alarme real. Mas o que acontece? Eu falo até com o pessoal que trabalha com a gente. Um alarme que passou de 30 minutos e ninguém fez nada, a tendência dele ser esquecido é muito grande. Porque se em 30 minutos ninguém gritou, saiu correndo e tal, quer dizer que não é importante. Não é porque esse alarme não foi originado por uma queda de cliente que significa que não é importante. Sim. Geralmente a gente resume crítico e não crítico, que é caiu o cliente ou não caiu o cliente. Exato. Quantos clientes afetados? Massiva. Nossa, quando eu comecei nessa área, eu falei assim, gente, massiva, calma. Massiva não é assim. Massiva, não, peraí. Por exemplo, se você pega uma POM que atende um distrito industrial e tem 5 clientes e teu ticket médio é 10 mil reais desses clientes, 5 clientes é uma massiva? Não. Se você tem 5 mil assinantes, não. Só que esses 5 representam quanto do seu faturamento? Perfeito. Então, ali é uma massiva, talvez, ou é um problema grande? Um crítico. É um crítico, que você tem que parar todo mundo e colocar a mão na mesa, todo mundo, e aí, o que a gente vai fazer para resolver? Porque ali vem 50, 60 mil reais de lucro para a empresa. E até saindo um pouco do mundo de SP para a gente depois retomar, com esse processo que tem sido ampliado em todos os segmentos, né, de digitalização de serviço, automação, IA, subir muito serviço que antes era armazenado dentro do servidor de uma empresa, shopping, hospital, indo para a nuvem. Você acha que vai ser um processo cada vez mais comum ter NOC em outras operações? Então, um hospital, ele tem um NOC. Já tem. Uma usina. Sim, uma usina fotovoltaica. Você acha que esse processo do NOC começar a ter mais espaço? Eu acho que ele já está, Juan. Ele já está. Se você visita instalações, por exemplo, de uma Neo Energia, de uma EDP, de uma Telespazio. Telespazio é telecomunicações, mas você visita dessa que o know-how dele não é NOC, não é telecomunicações, mas é outros serviços que dependem também de telecomunicações. Você chega nesses lugares, tem uma tela gigante monitorando tudo dentro da empresa. Então, assim, o NOC, na verdade, ele já está nas empresas. Você vai para uma General Motors, ela tem. Você vai para uma HP, ela tem, porque ela gerencia a rede interna dela também. E a gente tem clientes que não são do segmento, a GearNOC atende outros clientes que não são do segmento de provedores. E você tem toda essa parte de telecomunicações. Então, você hoje, tudo é telecomunicações. Então, né? Aí por que eu fiz, trouxe esse ponto? É possível o provedor, o cara que é estruturado, obviamente, que tem seus processos, tem uma equipe de NOC bem estruturada, ele pode passar a querer vender esse serviço, muitas vezes, para cliente que ele já vende link dedicado? Sim. Sim, por exemplo. É uma oportunidade de negócio, de receita para o B2B, Sim. então. Sim. Legal. É uma oportunidade, porque ele já está lá dentro já com a comunicação. Então, ele colocar um SD-WAN, ele colocar equipamentos que possam monitorar a latência, como, por exemplo, o Skywatch. Ele coloca isso dentro de um cliente corporativo ali e ele presta um serviço para ele entender. Por exemplo, no Skywatch você consegue configurar quais sites, além dos que já vêm, você quer monitorar.
Então você coloca ali umas VPNs, algumas coisas, por exemplo, muita empresa hoje tem os seus aparelhos de VPN, as localidades, os executivos, quando viajam, são obrigados a se conectar por VPN, então levam um aparelhinho com eles. Então, você precisa medir a latência disso, como está esse serviço. Então, você pode oferecer um monitoramento dos links dessa pessoa. E, assim, eu não sou especialista técnico, né? Hoje minha especialidade é mais voltado para a área comercial. Mas eu sempre escuto muito questão de VPN, a gente vai aprendendo muito mais a aplicação da palavra do que a natureza, né? Mas para quem não conhece, né, o que é VPN e por que é tão utilizada na infraestrutura de rede? Hoje você tem, como a gente tem muitos dados, você vai vendo por aí que você tem muita gente, ataques hackers, problemas de vazamento de dados. Normalmente a gente acompanha muito quando vaza foto, alguma coisa, mas tudo isso acontece porque a pessoa, de repente, não tem um Virtual Private Network, que é o nome da VPN. Basicamente, você vai criar um túnel entre o seu dispositivo e a sua empresa, onde você vai trafegar os dados de maneira segura. Isso envolve também sites que vão ser permitidos que você acesse, ou outras coisas também. Por exemplo, eu, Daniel, não gosto de me conectar em Wi-Fi públicos. Se eu me conecto, automaticamente no meu celular eu já subo a VPN para a GearNock, para os meus dados serem transitados para lá, porque eu não sei o que as pessoas estão operando ali. Não que eu tenha segredos industriais ou nada do tipo, mas, poxa, se a pessoa vaza uma planilha de preço minha para o meu concorrente, ou vaza um contrato que eu estou fazendo com uma empresa grande, vaza alguma informação pessoal, é ruim. Sim. Porque uma vez que está na internet, nunca mais você apaga. É aquele famoso memezinho você acha que apagou no WhatsApp? Não apagou, tá, pessoal? Você mandou uma vez, mesmo que você apague, uma visualização. Não. Uma vez que você colocou na internet, nunca mais se apaga. Isso aqui que a gente está montando agora, vai pro canal da Greatech. Nunca mais. E se o pessoal daqui 10 anos resolver fazer meme da gente falando alguma coisa ou alguma besteira, não vai, não. E o provedor tem essa consciência hoje, em linhas gerais? Não tem. Consciência de vender ou consciência de segurança? Consciência de segurança de rede. Não, e nem de vender também. Porque, assim, questão de acesso, né? A gente, por muito tempo, se preocupava apenas com acesso. A gente vê a questão de LGPD, a gente vê cada vez mais a questão de cibersegurança em alta, cada dia nascendo uma empresa nova de mitigação de ataque DDoS. Sim. O que você recomenda para os seus clientes em relação à cibersegurança, né? Todo esse cenário que você toma os seus cuidados pessoais. Sim. Mas quando um cliente está entrando na GearNock, o que você busca olhar para esse aspecto de... Primeiro a gente começa fazendo uma análise da rede do cliente para entender o que está vulnerável ali. Muitas vezes portas de DNS, muitas vezes não tem bloqueio de portas baixas, que a gente chama, né? São as portas abaixo de 1024, que são portas que você pode usar para um ataque, para alguma coisa maléfica dentro do provedor. E também, hoje em dia, de dentro para fora do provedor. Muitos ataques acontecem dentro do provedor por causa dos SkyGato, botnet dentro daquelas caixinhas que às vezes as pessoas compram e acham que estão levando um produto homologado, um produto bom, mas aquilo gera ataques também dentro da rede, que é tudo vulnerável. DVRs. A gente, quando faz o scan na rede de um cliente novo que está entrando, a gente encontra muita porta de DVR aberta. Caramba. Você consegue acessar a câmera na casa da pessoa, a pessoa nem sabe porque ela comprou, a pessoa que instalou muitas vezes também não tem o conhecimento necessário e aí deixa aquilo aberto. Eu acho difícil o instalador de CFTV ter conhecimento nesse detalhe de configuração de rede. Sim. Porque ele foi treinado para instalar a câmera. E aí abriu um negócio do DMZ, a zona desmilitarizada, que ninguém entende o que é. Eu não sei nem o que é isso, vou aprender agora. Basicamente tudo que chega, entrando, tentando se conectar com você manda para o IP do DVR. Então, assim, qualquer coisa. Então, se o cara tentar acessar a porta 80, que é de HTTP, vai para o seu DVR, sem segurança nenhuma.
tenta fazer vai pro seu DVR, tudo passa para lá. Então ele abre as portas do mundo para tudo, porque os roteadores, por exemplo, que a Greatech vende, que os outros vendors têm, tem um firewall básico de segurança ali. Não deixa tudo aberto, não deixa acessar pela internet a porta de configuração do equipamento para mudar senha, mudar DNS de Hoje banco. a gente sempre, né, recomenda usar o super admin nesses equipamentos, porque é um usuário que ele é exclusivo para o provedor. Significa que o cliente consegue ter acesso? Sim, através do usuário padrão, né? O famoso admin. O admin. Mas a gente tem o super usuário que ele consegue se proteger as configurações. Então você faz essa varredura inicial, você já começa a diminuir, vou falar aí, uns 30%, 40% da possibilidade de ser atacado e da possibilidade de você gerar ataque dentro da tua rede. Claro que quando você começa a colocar, aí vem gente reclamando, já aconteceu, o restaurante tem o cardápio dele, montou um servidorzinho onde tem o cardápio dele lá dentro do restaurante. Cara, imprime que sai mais barato, talvez não saia mais barato, mas é melhor fisicamente, mais seguro, mas o cara quer as portas abertas. Aí você pergunta pra ele, tá, quais portas ele quer que abra? Ele quer que abra todas. Cara, você abriu a janela da sua casa, a porta, a garagem, a porta do carro, você abriu tudo. Porque pro cara pegar os seus dados, invadir ali e ter acesso a tudo da sua vida, você fez isso. Então a gente pode falar que a nova era, né, dos NOCs, né, igual a gente tá falando dos NOCs mais bem estruturados, são os que entendem e sabem operar com a cibersegurança nos dias atuais. Que aí a gente tá indo, e a GearNOC tá indo para esse lado também, de se juntar com o SOC, que é o Security Operation Center, que aí... São coisas separadas. São coisas separadas hoje, convivem junto na estrutura, mas são coisas separadas que aí vai analisar ataques, vai analisar comportamentos, páginas que estão sendo abertas, DNS, porque o DNS resolve o domínio. Quando você digita www.santander.com.br, você está confiando que vai para o banco. Então, o DNS é o que resolve e transforma aquilo num endereço para abrir a página do Santander. Se você está com o DNS infectado, ele joga para uma página falsa do Santander. E aí, o cara vai lá, coloca os dados dele, achando que está colocando, são e tem alguém pegando. São aquelas páginas clonadas, né? Que são clonadas. Você vai colocar seus dados e já era. Só que, cara, de verdade, qual o teu banco? Itaú. Quando você abre a página, você fica olhando, pô, essa figura aqui tá estranha, tá meio quadriculada. A gente já vai direto pro login sem ali. E se o banco mudar onde fica aquilo, você fica bravo com ele. A gente fica perdido. Sim, você se perde. Você fala assim, pô, eu clicava aqui e já ia. Não, ele tá mudando justamente porque ele percebeu, talvez ali, que alguém tava aproveitando da página. Então ele tem que mudar pro cara, porque dá trabalho fazer uma página também, ficar mudando. Quando a gente fala de equipamento para fazer essa questão de cibersegurança, o provedor precisa estruturar algo diferente dentro do data center dele, do que ele já faz, ou não? O que ele tem hoje atendendo a operação padrão de um ISP, já é possível elevar o NOC dele e cuidar da cibersegurança? Não, ele precisa investir. Ele precisa investir em equipamentos que fazem isso, porque toda vez que você coloca um novo equipamento para analisar o flow dos dados, né, como que os dados estão, de onde estão vindo, para onde estão indo, o comportamento do tráfego da tua rede, você acaba tendo que colocar um equipamento ali para fazer a análise e um equipamento para atuar. Então você tem que, necessariamente você vai colocar um equipamento novo ali, um firewall mais robusto, por exemplo. E hoje, quais são os principais indicadores que você recomenda a gente olhar? A gente sabe que tem vários, mas quais são os mais críticos ali que você acha que faz a diferença ter um olhar especial? O SLA. Na verdade, no NOC, a gente já entreguei treinamento sobre o que você precisa ficar de olho ali, mas o principal é o SLA. Você combinou com o teu cliente, principalmente clientes corporativos, você combinou com eles um nível de serviço e vocês falaram, não, a gente vai ter uma disponibilidade, uma confiança de 99,5% do tempo dentro do mês. Você precisa ficar de olho nele.
porque isso aí são 4 a 6 horas. E antigamente era um diferencial, né? Você tinha contratos com 97% de SLA. Sim. Hoje em dia todo mundo é 99,9997. Então, só que aí, o que acontece? Cara, a fibra, o cara foi fazer um serviço ali, ou então a concessionária mexeu na fibra, você perdeu já o SLA. Você já perdeu o SLA. Então tem que tomar cuidado com isso. Hoje em dia tem muita redundância, dá para você fazer muita coisa. Mas o SLA e outro indicador também que eu falo pro pessoal é o teu call center. Eu não gosto de call center separado de NOC. Fisicamente, quando você tem uma estrutura com as duas coisas. Então dentro da tua empresa você tem, do teu provedor, o NOC e o call center, eles têm que estar perto. Por quê? Se o telefone está tocando, se o pessoal está com muito atendimento fora do normal, aí tem os indicadores do call center, que é o tamanho da fila, a quantidade de espera, tempo de espera e tudo mais. Se você está ali e já consegue ver que aquilo está saindo do normal, você já olha e fala assim, opa, peraí, pode parar. Na Snell, quando a gente fazia isso, eu coloquei o call center e o NOC junto, porque assim... Eu já ouvia o telefone tocando 3, 4 vezes seguidas. Pessoal, a gente está com algum problema. Por mais que você invista em ferramentas de prevenção, de tentar descobrir, de colocar... Você junta tudo isso dentro do NOC, você junta um Zabbix, um Grafana, você junta um Skywatch, você junta muita coisa dentro da sua empresa para poder ter esse leque, ninguém vai ser mais rápido do que o teu cliente final. Na Snell tinha uma, eu não posso falar o nome dela, senão ela me processa, mas tinha uma cliente que quando ela ligava, o pessoal do call center chegava pra mim, a menina colocava no mudo e já gritava assim, a Dona Maria ligou. Algum problema deu. Cara, pode parar tudo. Você olhava pra tela e você contava até 10 e começava a alarmar. O negócio começava a ficar vermelho, parou de funcionar um upstream, parou de funcionar o Google, sei lá, parou de funcionar alguma coisa. Ela era mais rápida que todo mundo. Ela era o alarme. Ela era a minha melhor monitora de redes. Era um cliente. É o cliente, cara, porque ele tá usando o tempo todo. Por mais que você coloque, eu acho ótimo. O que a Greatech fez ali com o Skywatch, pô, tá ajudando a gente pra caramba. Teve o do Bradesco esses tempos atrás, que aconteceu. Foi detectado ali, a gente viu, acompanhou. Mais rápido que um down detector. Só que já teve cliente que já tinha ligado falando que o Bradesco não estava funcionando. Só que aí, quando você olha para a tela e você já vê que é um problema geral, você já fala para ele, olha, é um problema no Bradesco, a gente vai tentar entrar em contato, resolver. Você não vai conseguir muitas vezes. É muito comum o cliente ligar para o provedor por algum problema que não é acesso à internet? Sim. Que não é o acesso dele. Exato. Que tá geral, sim. Ele está conectado, teoricamente o serviço do provedor está entregue, mas ele liga, não entra no banco, não consigo ver vídeo no YouTube. Não consigo ver vídeo no YouTube. Uma coisa que a gente tem alguns clientes que falam pra gente que eles fazem é, a pessoa ligou, por exemplo, em dia de jogo, o Flamengo vai jogar, que tem muita gente que gosta, o Flamengo vai jogar e ele não consegue, tá quadriculando a imagem, ele liga. Aí o provedor já fala assim, tá, abre o YouTube. Põe um vídeo em 4K. Tá funcionando? Tá. A internet tá funcionando. Paramos com um teste de velocidade e viramos teste de conteúdo. O Netflix não tá abrindo, mas o Amazon Prime tá? Então não é problema meu. Cara, infelizmente é problema seu porque o teu cliente tá tendo uma experiência ruim. A estrada é sua. Que tá navegando. Que tá navegando. Transitando, né? Tá transitando, o serviço é seu. Se o cara não consegue entregar, a gente tem que provar pro nosso assinante final ali, olha... Todo o resto está funcionando, é só isso que não está funcionando e eu vou tentar resolver. Mas possivelmente é um problema do Netflix, é um problema da Amazon, é um problema do Google. E quando tem, igual você falou, né, jogo do Flamengo, né, quando tem eventos importantes que aumentam o tráfego, existe alguma ação recomendada para a equipe de NOC? Existe, a gente tem os monitoramentos dos links, então é você monitorar a latência, a gente tem ferramentas como o Skywatch, mas tem outras também que a gente monitora a latência dos links, então a gente vê, por exemplo, tem muita coisa num ponto de troca de tráfego, que é os famosos PTTs, onde você tem várias empresas interligadas e elas trocam tráfego entre elas.
Então, às vezes, tem algum problema ali, em algum equipamento, então você percebe que a latência para aquele serviço aumentou, e aí a responsabilidade da operação do NOC é mudar a rota para você poder melhorar o serviço e não ter problema de latência para o teu cliente. Não quer dizer que menor latência é o melhor caminho também. Você precisa analisar. Então, acaba sendo um teste e validação. Muda e testa. Sim. Ah, deu certo? Legal. Então, e você tem hoje muita gente que vende link. A gente está falando hoje de gente comprando link a 50 centavos o mega. Não, agora virou muito comum, né? Nascer empresas que vendem link no atacado para o provedor. Obviamente, elas estão comprando e revendendo. Sim. Mas reflete um problema que essas empresas também não estão preparadas para vender para o provedor. Porque, querendo ou não, ela também precisa de um NOC estruturado e muitas vezes o que ela sabe fazer é vender. Eu sei onde conseguir o tráfego barato. Sim. Eu sei como colocar minha margem. E como você, NOC, quando chega o provedor, fala assim, olha, 5 centavos mais barato, vamos dar. É comum? Todo dia. Todo dia. Eu falo que a gente lá, eu tento não ter preferências, mas a gente acaba tendo. Então, por exemplo, hoje, a pessoa chega pra gente e fala assim, olha, consegui 5 centavos mais barato. A gente testou? Vamos validar? Faz um contratinho de 90 dias, a gente coloca, vamos validar se é bom. Não cancela o outro ainda. Não cancela o outro, o que é difícil, porque ele tem que manter os dois, eu sei que é um custo, mas é aquilo, tá funcionando, por que você vai mexer? Tá dando lucro, por que você vai mexer? Vamos tentar estruturar outras coisas para diminuir custo, mas não tenta diminuir custo em link porque você depende do link. Essa matéria-prima. Muitas vezes a pessoa vai para o de 5 centavos mais barato, mas ele não tem um NOC estruturado que atende 24 horas. Uhum. Tem um consultor que você liga, o cara tá, sei lá, tá no avião. Eu já fui consultor. Às vezes o pessoal mandava mensagem no WhatsApp, eu tava no avião. Nunca atendi uma operação crítica como consultor. Mas às vezes o pessoal ligava, Daniel, você pode me ajudar? Cara, eu tô no avião, não consigo te ajudar. Então hoje eu consigo estar aqui fazendo isso com você porque tem uma equipe estruturada lá na GearNOC trabalhando. Elas estão lá cuidando de tudo. E a operação está acontecendo. Por quê? Todos os nossos clientes estão acontecendo. Eles estão vendendo, não param. Ninguém mais para, né? E aí você trouxe um questionamento, né? Um ponto em relação a esse monitoramento de rotas, links, né? E quando a gente vai falar do Skywatch, muitas vezes o que a gente escuta do provedor é o seguinte, mas eu já monitoro a minha rota. E aí, como você, especialista de NOC, né, entende que é a aplicação do Skywatch, mas como você diferencia esse tipo de serviço? Como que o provedor consegue juntar esse monitoramento de rota que ele tem mais o Skywatch? O que um ajuda no outro? Então, aí que tá a grande sacada de você ter mais de um do Skywatch espalhado na rede, que é essa a ideia da Greatech. Não é você ter um e não é ter ele dentro do NOC, porque dentro da sua estrutura você tem tudo melhor, é muito perfeito, é um switch bom, é um roteador de borda bom, você não disca PPPoE, você já não perde tamanho de pacote, já não tem tanta fragmentação. Não, o negócio do Skywatch é você colocar em pontos espalhados da sua rede e colocar por saídas diferentes de link, porque aí você vai monitorar a experiência do cliente, você vai tentar chegar perto da navegação. Você não chega, por exemplo, já aconteceu com a gente, abre o site do Bradesco e você não consegue acessar a conta CNPJ, CPF acessa, CNPJ não acessa. Isso o Skywatch não consegue ver ainda. Mas você consegue acompanhar que tem uma latência para abrir um site. E é isso que as pessoas normalmente ligam, né? Fui abrir o YouTube, demorou para carregar o vídeo. Fui abrir o site do banco, demorou para carregar. Quem monitora a rota não enxerga isso. Não, porque você está monitorando só a rota. E é o que eu falei, a latência pode estar bem baixa. Mas na hora de abrir a página, o Skywatch te mostra quanto tempo leva para abrir a página. Latência é o famoso tempo de ping?
Que não é de resposta? É o tempo de resposta. A latência é o tempo que leva para responder. É o tempo que você leva para me responder quando eu mando mensagem no WhatsApp. Tipo, a latência com você é alta. Às vezes comigo também. Mas é isso, é o tempo que leva para responder. Poxa, ele viu a minha mensagem, marcou azulzinho, mas ele não me respondeu. Enquanto você não me responder, tem ali a latência. Então, é isso que as pessoas muitas vezes confundem. Acham que só a latência importa. E aí vem o Skywatch e mostra pra gente, olha, além da latência, tem o tempo que leva pra página abrir, tem o tempo, e aí tem uma coisa que é o horário. Por exemplo, na Gearnock, quando um cliente novo chega, eu viro pra ele e falo assim, olha, os próximos 2 a 3 meses, eu só tô coletando dados pra ver como a tua rede funciona. Eu vou atuar, vou resolver problemas, mas eu não vou aplicar nenhuma melhoria na tua rede, porque eu não sei como ela é de verdade. Então, eu vou ver, porque de repente você chega dentro do provedor e fala assim, nossa, latência de 8 tô com a latência para o Google de 30 milissegundos. Ah, é alto? Depende. Você está na Bahia, o Google está em São Paulo, Rio de Janeiro, você já tem a latência física da fibra ali. Você já vai ter 25, 27 milissegundos. Então, 30 tá bom. Mas em São Paulo, 30 é muito. Sim. Mas não é só isso que você tem que olhar. O Google abre tão rápido lá como abre em São Paulo. Então, assim, tem isso. O tempo do DNS de resolver aquele domínio, de procurar ele. Então, tudo isso conta. E o Skywatch vem e mostra isso. Olha, quanto tempo leva? E aí você tem o que eu quis dizer da coleta. Poxa, peraí, funcionamos aqui 2 meses com o Skywatch, 3 meses com as ferramentas que a Gearnock coloca. Agora eu tenho um parâmetro. Então, o que dá para melhorar? Porque não adianta você querer melhorar uma coisa que sempre teve aquilo de latência. Você vai ficar se matando, comprando equipamento, investindo e não vai melhorar. Porque sempre foi daquele jeito. Naquele horário do dia. Então você também tem isso. Por exemplo, sites de banco. À noite raramente dá problema. Tem pouca gente usando. A maioria é em horário comercial. Mas aí quando você olha pelo Skywatch, você vê que sempre, todo dia, às 10 da manhã, aumenta o tempo de resposta, o tempo de abertura da página. Então, é normal dela. Um dia que ela está muito diferente daquilo, aí você tem a comparação e consegue entender. Ah, não, tá diferente. E aí você falou, né, que prefere pessoas com outras habilidades, não especificamente com conhecimento técnico, porque você já foi instrutor, então você consegue ensinar, é muito simples. Sim. Que tipo de perfil de pessoa você acha que é legal pro NOC, né? Que dica você daria pro provedor na hora que ele tá procurando alguém? Qual tipo de perfil mesmo de profissional que seria legal? Primeiro você precisa estruturar o teu NOC, entender o que você espera dele e o que você vai entregar para ele. Porque assim, vamos lá, uma pessoa para entrar no NOC, nível 1. Eu prefiro pessoas da área de humanas, como eu falei, que eu consigo ensinar. Porque vão seguir processos e procedimentos que você tem criado. Então, como você já criou, então você entrega para ela o papelzinho e fala assim, ó, segue isso aqui. Isso aqui é o que eu quero que você faça. Então, quando tem um alarme e tal, você olha lá, é para eu ligar pro Juan. Então, vou pegar o telefone, Juan, deu um alarme aqui e tal, o Juan vai tratar. Esse é o primeiro nível de pessoa. O segundo nível ali que você vai preparar, se você conseguir ou trazer do mercado, são pessoas com especializações, com certificações. Uma certificação Datacom, uma certificação Huawei, uma certificação Cisco, uma certificação de algum dos fabricantes. O especialista, você já vai trazer alguém que tenha tempo de vivência no mercado. Não adianta falar para mim que com 25 anos de idade, desculpe as pessoas de 25 anos de idade, mas que a pessoa já sabe tudo de NOC. Porque muitas vezes o NOC não é só resolver o problema, é parar para entender. Então você tem que ter alguém que escute, porque você precisa concatenar os alarmes. Então você tem que entender que deu um alarme numa fibra, atenuou. 10 minutos depois começou a dar intermitência num serviço. Então, o problema é o serviço ou a fibra que atenuou? Não, é a fibra que atenuou. Então, você está ligado no que aconteceu. Por isso das TVs no NOC. Você tem várias TVs, elas não servem para resolver o problema. Elas servem para você olhar e falar assim, pera, eu tô com um alarme na operadora tal e agora meus clientes estão reclamando que não está abrindo tal serviço.
Isso pode estar, e normalmente vai estar associado ao link que começou a dar degradação. Só que se você só foca no alarme do serviço, Sim. você não consegue. Então você precisa de pessoas que consigam parar para pensar. Já são pessoas ali no nível 2, nível 3, que elas conseguem parar para pensar. E que consigam conversar. Porque hoje em dia você tem o pessoal no call center que não é técnico. Então você falar de latência, jitter, tipo, que nem eu falei agora, você provavelmente não sabe o que Não é. faço ideia. Deixa abaixo. Como o pessoal fala por aí, deixa abaixo. Mas o jitter, se você falar isso pro cara do call center e ele falar pro teu cliente assim, não, olha, o problema na sua ligação que tá picotando é por causa do jitter. A pessoa tá, onde eu compro? Como que eu faço pra melhorar? Trocar? Vocês trocam pra mim? Você vai mandar o técnico pra trocar o jitter? Não dá pra fazer isso. Então você precisa de uma interface humana, vamos dizer assim, ali pra entender. Por exemplo, na Snell, tinha uma pessoa que atendia pra gente, que eu desliguei ele porque ele... o senhor pode rebutar o seu router? Pô, meu pai não sabe o que é um router. Nem o que é rebutar. Não, exatamente, entendeu? Tipo, você falar um monte de termo em inglês pra pessoa, não. Você tem que ter empatia, você tem que entender que aquela pessoa que tá ali no call center, muitas vezes ela não tem o conhecimento técnico e ela não precisa. Ela precisa ter empatia com o assinante final, ela precisa saber falar com ele. E aí você tem o NOC é meio que essa transição entre as pessoas que conversam de uma maneira leiga e as pessoas técnicas. Então, se você também trouxer alguém que é muito técnico para a tua operação, que não sabe se relacionar com as pessoas, você não vai conseguir extrair dele o potencial que você precisa para a sua operação. E na Gear hoje você consegue ofertar para o mercado tipos de formação, né? Você consegue dar treinamentos hoje, que você veio, né? Desse mercado. Também. E consegue entregar ainda? Consigo. A gente tá voltando agora a uns módulos de treinamento também, mas a gente tem um treinamento para ajudar a estruturar o NOC do provedor. Então, todos esses processos, procedimentos que eu falei, a gente tem uma formatação ali que a gente vai junto com o provedor adequando para a realidade dele também, porque tem isso também, né? A gente tem o provedor que é muito regional. Sim. E aí você tem essa necessidade de adequar esses parâmetros para a sua regionalidade, né? Então, você tem que preparar tudo aquilo, não é uma receita de bolo, não adianta jogar no chat GPT, prepare um NOC para mim, que você não vai conseguir. Você precisa entender a sua realidade. E aí, assim, a configuração é o mesmo switch. Switch de borda, né? Que o pessoal fala. E gostam, né? Switch de borda. O meu switch de borda é uma Ferrari. Nossa. O meu Firewall, nossa. Isso muda a configuração desse equipamento dependendo de onde a operação está alocada, em relação de quais links que entram, quais são as rotas. Eu não vou abrir o manual do switch e seguir um padrãozinho ali. O que acontece que acaba tendo essa diferença? Então, aí surgem os formatos de bolo, né? A receita de bolo. Só que assim, você pega uma receita de bolo. Vou pegar a minha irmã, ela é chefe de cozinha. Ela faz comidas maravilhosas. E eu tenho as receitas do que ela faz. Se eu fizer, fica igual? Não. Dificilmente. Mas eu não tô usando a mesma farinha, eu não tô usando todos os ingredientes iguais, tô seguindo a receitinha do bolo. Vai ficar bom? Vai. Vai ficar igual dela? Não. Porque é vivência, é entender temperatura, forno, é entender a realidade, o teu link, a latência, o que você espera. Você vai configurar, tem tem um botãozinho que o pessoal criou no inbox do MikroTik que chama ajuste fino, não sei se já ouviu falar. Não. Tem, os caras criaram, faz o ajuste fino do MikroTik. Tipo, você tem um equipamento que foi desenhado para um limite de capacidade, um serviço, e a pessoa quer pôr todos os serviços dentro dele. Não vai funcionar. Aí tem o famoso ajuste fino. Mas assim, tem alguns ajustes que você vai fazendo dentro da sua rede que melhoram o serviço, a percepção do seu cliente. Algumas coisas que você configura diferente por causa da prática e experiência que você tem, que fazem a diferença para o cliente final.
na navegação dele, na maneira dele fazer as coisas. Então, dá para você seguir o manual, mas tem algumas coisas, o pulo do gato, aquela diferenciação que você vai conseguir, vai ser com a experiência mesmo. E a inteligência artificial já está sendo aplicada no NOC? Porque o pessoal tem falado também bastante, né? Estão criando, eu recebo todo dia oferta de transforme o seu NOC com inteligência artificial. E o que você acha de tudo isso? Vamos lá. Você tem, esses tempos atrás, a Daila, minha esposa, ela falou pra mim de um filme que é muito interessante, que é, eu não lembro o nome do filme, você lembra? Era o filme, ela vai lembrar daqui a pouco o nome, mas o filme, o padre tá conversando com uma pessoa que vai fazer o Quinto Elemento, e ele tá robotizando, ele é a favor de robotizar tudo e tal, beleza. E ele vai conversar com o padre, e tem uns biscoitinhos ali e tal, e ele começa a comer. E ele tá falando pro padre, tentando convencer o padre que o robô vai substituir as pessoas e tal, e não sei o que lá. E aí ele engasga com o biscoitinho, o empresário. E aí o padre olha pra ele e fala assim, chama um robô. Chama um robô. Aí o padre vai lá, fala assim, isso você ia conseguir pedir pro robô fazer? O robô ia entender que você está sufocando? O robô... Claro, a gente vai ter evoluções que o robô pode fazer algumas coisas, mas assim, no NOC, quando você está lá no teu provedor, cheio de ligação no call center, cliente ameaçando cancelar e tal, você quer ligar para uma inteligência artificial e perguntar para ela o que eu faço? Não, eu quero falar com alguém. Eu não tenho nem URA na Gear NOC. Na Gear NOC, você ligou, alguém já vai te atender. Não tem tecle 1 para falar com o Daniel, tecle 2 para o financeiro. Não. A pessoa não quer. Se ela me ligou... Ela tá precisando. Ela tá precisando. E aí na inteligência artificial, dentro de um NOC, ela pode ajudar a operação. Eu, Daniel, uso. A minha equipe usa a inteligência artificial pra gente fazer todos os processos e procedimentos. Então tá acontecendo isso. A gente coloca dentro dela para quando alguém fazer uma pesquisa, saber o que fazer. Ela auxilia, sim, vai auxiliar o meu trabalho. Mas ela não pode ser pro meu cliente final. Perfeito. No meu caso. Eu não posso entregar isso para ele e falar assim, não, tá aqui ó, uma inteligência artificial da Gear NOC, a Gear IA, ficou bonito o nome, né? Gear IA, e aí você vai falar com ela e ela vai, eu vou cobrar R$100 para você por mês e você resolve com ela todos os seus problemas de NOC. Não rola. Não rola. Você não vai querer ligar. Quando você tem, a gente é o seguro, que a gente tava conversando antes. Eu sou um seguro. Para você, a Gear NOC você não quer usar. Mas você precisa. O seguro você não quer usar. Mas quando você precisa, você não quer esperar 40 minutos pro cara vir trocar o pneu do teu carro. Perfeito. Pra trocar a bateria do teu carro. O cara fala pra você, daqui 3 horas eu tô aí. Você fala assim, cara... Fui empurrando. Fui empurrando. Chama o robô pra me ajudar a empurrar, né? Pega ali o Tesla. Nada contra a Tesla. E... um cenário também que eu escuto bastante... é uma dificuldade na virada de turno. Porque não... aí você pode me corrigir, mas tem o famoso diário, né? O turnover. Que o pessoal acaba não fazendo... corretamente. Da forma ideal, né? Ter uma assessoria de NOC ajuda nesses processos também? Ou seja, ela é uma contenção, caso no processo de virada de turno fique alguma... lacuna ali, a assessoria consegue ajudar também? Sim, a gente consegue treinar as pessoas lá na Gear, a gente tem a passagem de turno, né, o turnover ali, que é feito um e-mail com todas e a gente até, a equipe lá, as meninas, elas vão melhorando a passagem de turno. Então agora elas estão fazendo por criticidade, porque a gente é um NOC também para algumas empresas, então a gente que faz esse papel. Então tem essa passagem de turno. Então ali durante 15 minutos, meia hora, o turno que está saindo, a pessoa que cuidou durante o período da manhã está saindo, ela tem obrigação de passar o que está acontecendo para quem está chegando. E aí nessa passagem de turno, sim, podem acontecer problemas. Mas é muito difícil porque tem um documento estruturado, bem feitinho, em ordem de prioridade. Então aqui, ó, isso aqui é emergencial, porque o cliente já está cobrando a gente já está quase estourando SLA, isso aqui precisa resolver, isso aqui precisa e tal. Isso aqui é para cobrar, e aí tem até uma parte ali, cobrar o Daniel.
Acho que eu tenho uns 30 tickets pra fechar, eu lembro, tá? Mas tem lá pra fechar. Por quê? O que eu falo, pessoal? Se é pra dar uma dica sobre NOC, é o seguinte. Abre o ticket e depois resolve. A minha equipe é assim. Não adianta... eu prefiro que resolva um problema em 10 minutos abrindo o ticket do que resolva em 5 sem abrir o ticket. Porque a falta de ticket vai ser o quê? A falta de documentação. É a falta de alguém saber o que está acontecendo. Então, qualquer coisa, um cliente pede pra gente, olha, eu quero que mude a cor da tela do meu Grafana. Ticket aberto. A nossa equipe abre. A gente não é aquela coisa assim, cliente abre o ticket, não. Ele ligou, a gente abre para ele. Mas abre e depois comunica. Todo mundo. Primeira coisa é a comunicação. Então, a gente tem um cliente em São Paulo que... Primeira coisa, caiu um alarme dele, a gente abre o ticket, eu tenho 15 minutos para comunicar a ele. Em até 15 minutos. A gente está conseguindo fazer em 7. 7? Não, desculpa. Em 7 a gente está resolvendo. A gente está conseguindo fazer em 3. A comunicação. Perfeito. Tem um problema, nós já detectamos e estamos começando a atuar. Em até 15 minutos eu tenho que dar para ele um status do que está acontecendo, do porquê que está daquele jeito. E aí eu tenho um papel muito importante dentro do NOC que o pessoal esquece, que é o Incident Manager. O que vai gerenciar o incidente. Que no caso lá na Gear, muitas vezes sou eu. Então eu não vou pôr a mão na massa, eu não vou dar comando para resolver o problema. Muitas vezes eu tenho a equipe para fazer isso. Mas eu fico gerenciando a interface entre o cliente e a equipe para resolver o problema. Então, cliente, a gente está fazendo tal coisa para resolver o problema. A equipe faz isso. Liga para fulano, liga para Beltrano. Acionou o cara, põe ele na linha. A gente lá na Gear NOC, a gente abre uma linha entre a gente de comunicação telefônica, VoIP, que seja, mas a gente se comunica o tempo todo para poder tratar o incidente. Porque esse negócio de ficar mandando mensagem no grupo de WhatsApp, cara... Telegram, desculpa. que é o Telegram, queridinho da galera técnica. Telegram, agora tem o Discord também, a Ingrid lá adora o Discord. Eu não sei por causa desse nome, mas enfim. E esse é o detalhe, o pessoal se comunica muito ali escrevendo, só que você demora muito para fazer isso. Então a gente gerencia o incidente. Então, se você puder ter na sua operação uma pessoa que abra o ticket e que cuide do incidente, é muito melhor do que você ter 10 pessoas técnicas para resolver. Por quê? Na Gear eu gero documentação disso. Então, quando você vai lá e coloca no nosso sistema problema com o Google, ele já te puxa todos os tickets do que deu problema. Então você olha lá e fala assim, tal dia deu esse problema, é bem parecido e a gente fez isso para resolver. Vamos fazer de novo? Vamos. Resolveu? Resolveu. Pô, legal. Ficou bom? Vamos continuar fazendo isso. Quando a gente descobre alguma coisa, por exemplo, a gente tem muito microtik nos clientes. Funciona. Em clientes finais. Provedores tá bem pouco. O equipamento já não aguenta a necessidade do provedor muitas vezes. Mas, isso aqui se gerar um corte do microtik, que eu não gosto de microtik, vai dar um hater, mas a gente vira pro provedor e fala para ele assim, cara, esse equipamento que você tem ali, ele não vai dar conta disso. Então vamos trocar por esse. Mas eu já misturei as coisas aqui nas frases, né? Eu tava falando de outra coisa, né? Eu tava falando de... A Daiga não vai lembrar. Mas quando você tem ali o incidente acontecendo e tudo mais, você consegue se comunicar e avisar todo mundo. Porque imagina você, Juan, dono de provedor. O teu cliente, teu melhor cliente te liga, fala assim, faz 30 minutos que eu tô sem internet. E você não tá nem sabendo que na tua empresa tá sem internet. Aí você liga pro cara do NOC. O problema não é ter problema, o problema é não saber. Por quê? Uma coisa é, com 5, 10 minutos eu te comuniquei, você tá sabendo, quando o teu cliente liga, ele fala assim, Juan, cara, já tô sabendo do teu problema, você tem uma resposta minha equipe, pra dar. Você tá sabendo, agora, cara, você é o último a saber? Não te contaram que eu tô parado? Pô, o cara paga ali, que pague 200 pila, 300 pila, o cliente que tem o teu contato... Sim. Cara, você tem que resolver. Então, você precisa comunicar antes de atuar. Então, esse aqui dá um corte bom também. Quais são os 3 alarmes mais comuns
na operação. Evitar, dificilmente evita, mas como que você recomenda tratar? Os três mais comuns que você mais enxerga, né? Acaba pegando na operação da Gear, e como você sugere que a pessoa pode tratar? O que a gente pega, a maioria são equipamentos que param de funcionar, seja por rompimento, problema de energia. Então, uma coisa bem crítica nos clientes que a gente começa é a parte de energia, dos POPs, dos sites, dos data centers. Gratec tem uma bateria de lítio boa, hein, galera? Então, por favor, pessoal, meus clientes, mandem mensagem, o Juan vai dar desconto. Pronto, prometi coisa que não dá. E os da Gratec, liguem pra Gear que a Gear vai dar desconto. Pode ligar, eu dou desconto. Fala que assistiu aqui, fala as besteiras que eu falei também. Mas, energia é um alarme principal que a gente pega, porque a pessoa não dimensionou um banco de baterias decente, não colocou um retificador bom, não colocou energia redundante, não colocou um gerador nos POPs principais. Então, ele não faz a mínima ideia de quando vai acabar a energia. O que eu canso de ouvir... A galera subestima a instalação elétrica do POP. Exatamente. Não coloca... não, esse meu amigo aqui instala ar-condicionado... Eu já cansei de pegar assim. Não, quem instalou foi o cara que instala ar-condicionado. Ar-condicionado e data center é a mesma coisa. Gente, não é. Sinto muito. Principalmente quando os equipamentos estão ligando. O pessoal esquece, muitas vezes o pessoal analisa quando o equipamento já está ligado. Já aconteceu com um cliente nosso. Daniel, dimensionei para, sei lá, gente, eu vou falar um valor aqui, mas eu não sei se é 1 kVA. Mas toda vez que vai ligar, eu tenho que ligar o OLT e depois eu posso ligar o resto dos equipamentos. Sim, porque a OLT, quando liga, consome 1 kVA. O pico de energia. O pico de energia, porque ela testa tudo. Ela precisa puxar toda a energia. Isso eu lembro da formação... Da engenharia. Então, esse pico. Aí depois as outras coisas. Então, cara, você precisa ter um banco de bateria, você tem que olhar no manual e ver quanto que ele consome ligando. 1 kVA, o outro, tanto. Somar isso, colocar a margem de segurança, chamar um eletricista, colocar a margem de segurança e projetar isso. Porque a gente também eu coloco lá um equipamento para monitorar a energia. E a melhor sacada de monitorar a energia é, você põe um switchzinho desses burros numa porta, qualquer porta de um switch, sem configuração nenhuma, não precisa pôr IP, não precisa configurar nada. Coloca ele na tomada externa. Se ele parar de funcionar, vai dar um alarme que a porta caiu. A porta do switch, do equipamento. Caiu aquela porta, você põe uma etiqueta nela assim, energia. Então você já sabe que caiu a energia. Quando cai a energia de algum POP de cliente nosso, a gente liga para o cliente e fala assim, caiu a energia lá. De quanto tempo é a autonomia do banco de baterias? Que autonomia? Não sei. Da última vez durou 4 horas. Tá. Então, e quanto tempo é para você chegar até o POP? 3 horas. Então é melhor você pegar o carro, pôr o gerador. Mas vai que volta. Se voltar, eu te aviso. Você volta. Aí você volta para trás. Não vale a pena não. Deixa lá e depois você não sabe por que o cliente mudou. Por que o cliente não confia no serviço. Uhum. Porque na hora que deu um problema de energia e foi um problema na sua central... Para o cliente não faltou energia. Quando você fala para ele assim, cliente, olha, você está sem internet porque acabou a energia aqui. Mas na minha casa não. Então. Por um negócio que você compra a bateria de lítio ali, projeta direitinho, põe o banco. Então, esse é um dos alarmes maiores que a gente tem. O segundo alarme maior que a gente tem é de latência alta e perda de pacotes. Então, como a gente monitora e tem um histórico, a gente sabe quando está fora do padrão. E aí, este daí é mais difícil de diagnosticar, porque aí você tem que analisar as rotas, da onde está vindo, qual operadora, o que eu tenho. E aí entra uma frase que eu falo, que às vezes o pessoal dá risada, que eu falo assim, quem tem uma operadora, não tem nenhuma. Quem tem 2 operadoras, não tem nenhuma. Nenhuma também. Quem tem 3, talvez tenha uma. E é talvez mesmo, porque já aconteceu, isso eu já trabalhei em operadora grande. A rota grande. é a mesma, né? Exatamente. Cara, isso lá nos anos 2000, tinha uma rota para o sul, que ia pela AT&T e outra parte pela Embratel. E aí, a AT&T rota principal, a Embratel. Eu lembro que eu tava lá no NOC,
3h15 da manhã. Eu lembro o horário direitinho, porque, cara, de repente, 3h40 tava diretor, CEO da empresa lá, porque parou tudo pro sul e parou ao mesmo tempo. Liga pra AT&T, abre chamado, faz todos os procedimentos, AT&T, ó, rompimento na estrada, a gente vai ver aqui. Tá bom. Embratel, ó, rompimento na estrada, a gente vai tá deslocando a equipe. Tá bom. Aí você espera, aí 6 horas da manhã descobrem onde é o rompimento, foi um acidente que teve, o cara caiu da ponte, pegou as fibras, Mozart. Tá bom. Embratel, de quem que é essa fibra? Da Embratel. AT&T? Não, a gente tem fibra própria. Não, vocês não têm fibra própria, porque vocês caíram ao mesmo tempo que a Embratel. Ah, tem um pedaço da rede que passa pela fibra da Embratel. Pela mesma rota. Ficamos 8 horas fora. Caraca. O sul inteiro. Não, é até engraçado, porque aqui no litoral de São Paulo tem uma serra entre Caraguá e Ubatuba. Uhum. E uma vez eu tava indo pra Ubatuba, e aquela época chuvosa, cai e desbarranca muito, né? E os provedores muitas vezes tem que fazer mágica pra passar realmente a fibra por ali. Plantar poste. E aí, cara, terminando quase ali a serra, a gente viu o poste caído. E aí tinha assim, ó, nada mais, nada menos, sem brincadeira, 6 carros de operadoras diferentes, estacionados um atrás do outro, cada um com a sua máquina de fusão ali, e não tem o que fazer. É o único caminho para você chegar até ali. Sim, você passa pelo mesmo caminho. Então você não tem a redundância. Então por isso que eu falo, quem tem 3, talvez tenha 1. Na Gear, no escritório, são 3 internets físicas e uma Starlink. Eu não posso ficar sem comunicação. Sim. Eu não posso parar lá. E não é porque lá estão os servidores e tal. Não, a gente deixa tudo alocado em data centers mesmo. Ficam na Amazon. Sem fazer propaganda, mas a gente fica na Amazon. Então, em vários pontos da Amazon, não só em São Paulo. Mas eu não posso ter a minha equipe, eu não posso ligar para o meu cliente e falar assim, então, eu não estou vendo os seus alarmes porque eu estou sem internet. Acabou a energia. Não posso. Por exemplo, não, mas a gente tem procedimento disso. Acabou a energia no escritório, a nível 2, por exemplo, se é a Ingrid que tá lá, a Ingrid tem que ir embora para casa dela. Por quê? Eu não sei quanto tempo vai levar para voltar a energia no escritório. Eu também saio do escritório e vou para minha casa se tem energia na minha casa. E aí a gente abre os computadores, conecta na VPN e fica lá esperando. Já aconteceu, os caras tiveram que trocar, meu banco de baterias não aguentou, fui avisado antes, não deu para pôr gerador. Mas aí, quando acabou a energia, o pessoal da operação, Daniel, acabou. Agora a gente tinha uma autonomia de 3 horas e meia. Por aí, acabou a energia mesmo, a gente começou a monitorar. Eu na minha casa, a Ingrid na casa dela, a menina da operação foi para casa com o notebook e começou a monitorar de lá. Não posso parar. E o terceiro ponto? Terceiro ponto, verdade, né? O terceiro ponto que a gente tem mais alarme, cara, por incrível que pareça, temperatura. Temperatura de equipamento. Ar mal dimensionado? Ar-condicionado mal dimensionado, POP sem ar-condicionado, equipamento com sujeira. Os maiores problemas que a gente tá falando aqui não é nem de rede mesmo. Não. São de infraestrutura. Sim. Do data center, do POP. Sim. A falta de. Lembra que eu te falei daquele alarme que fazia 1 ano que a gente cantou parabéns? Acendi uma vela, eu levei uma vela. Eu falei assim, agora vão acabar a consultoria aqui. Acendi uma vela. Era alta temperatura de uma OLT. O que acontece? Tem aquelas OLTs grandes, que são as X17, que tem vários, parece uma geladeira mesmo. Ela tem uma fan que faz muito barulho. Quando o cara foi ativar o POP, ele pega por comando e deixa manual a fan, põe para 20%. E aí ele faz o que tem que fazer, comissiona, ativa e tal. Quando ele vai embora, ele tem que trazer ela pro automático de novo. Ele esqueceu de fazer isso. O alarme tava lá, e aí o pessoal, o cara tá mexendo. E aí o alarme foi. Passou 1 ano, o alarme tava lá. O equipamento com alta temperatura. Por quê? Porque só não ligaram. Aí eu falei com o pessoal, aí chamaram o cara do nível 3. Tá com alarme tal, dá uma olhada. Aí ele, peraí. Foi lá e desfez o comando da pessoa, deixou no automático. Deu 5 minutos, o alarme sumiu de temperatura. Às vezes é um cuidado a mais, né? Às vezes não... Cara, só são que detalhes, né? você ficou 1 ano
com o alarme, o equipamento te dizendo, eu estou Berrando. operando fora do meu padrão. Você conhece, a Greatech, você tem essas coisas. Imagina os seus equipamentos operando fora do que você projetou de temperatura. Ele degrada? Com certeza. Ele piora? Com certeza. E aí? Você tem ali uma OLT que vai... Pode até ser caracterizado como mau uso e perder garantia. Sim, por causa de um alarme que você tinha, mas você não foi atrás. Alarme que não tem dono morre de fome. Ou não morre, completa um ano. Completa um ano, faz aniversário. Vai lá na Gearnock ver os que fazem aniversário. Nossa, na Gearnock a gente não deixa. Alarme de qualquer cliente nosso que passa de 15 dias, aí a perturbação vem, que é o que eu falo, os tickets vêm pra mim. Que aí eu começo a ligar pro cliente. Ó, estamos com um alarme aqui há mais de 15 dias. Não, Daniel, eu vou lá trocar o ar-condicionado. Cara, faz 15 dias que o alarme tá aqui. Na hora que parar, não vai dar tempo de você ir lá. Sim. E vai sair mais caro. Porque aí você tem que comprar um ar-condicionado que tiver disponível. Aí quando você como vendedor, você consegue ver quando a pessoa tá querendo, eu preciso de um ar-condicionado. Você não vai vender pra ele o de R$2.000. Não, mas eu vejo muito pop sendo montado com ar-condicionado de R$2.000. Assim, é processo padrão, né? Eu alugo uma sala comercial pequena. A sala comercial pequena, às vezes, já é um problema, porque o espaço é pouco. Então, aquele calor que seria dissipado numa sala um pouco maior já não acontece. O equipamento joga o calor para fora através da ventoinha, mas ele já absorve de novo aquele calor todo. Sim. Com um ar-condicionado residencial. A gente teve um caso desse. Data center mal dimensionado, pop e tal. Um rack do lado do outro. E aí o equipamento do lado direito, você olhando de frente, ele alarmava a temperatura, mas o do lado esquerdo, um modelo parecido, não alarmava. Aí o cliente, Daniel, tem coisa errada, esse equipamento é uma porcaria, porque ele alarma, vou acionar a garantia. Eu falei assim, não, pera, me manda uma foto. Aí você precisa ler o manual. Muitas vezes a Dayla brinca comigo, ela fala assim, você é pago para ler manual. Às vezes eu sou. O ar é puxado do lado esquerdo e sai o ar quente do lado direito. O outro equipamento é um igual, o que ele puxava? O ar quente do outro. Então, para ele sempre chegava o ar quente e saía mais quente ainda do outro lado. Lógico que ele vai alarmar a temperatura. Por isso que tem as tampas laterais, porque normalmente o pessoal, você já deve ter visto. Ah, aqui é muito quente, tira a tampa lateral, tira a tampa de cima. Cara, um engenheiro projetou aquilo. Se ele tem um tampa, motivo pra tem um motivo. Vamos lá, pega e põe uma ventoinha puxando o ar quente. O ar quente sobe, vamos até lembrar. Porque o rack tem a Por que será que ele ar? tem ali uma saída de ar? Entendeu? Acharam bonito. É pra fazer uns furinhos aqui em cima, deixar um parafuso pra você colocar um cooler aqui. Cara, equipamento hoje em dia esquenta muito. E aí você tem que ter essas coisas de troca de calor. E cada vez mais mais equipamento no rack. Então, Sim, e aí você tem os equipamentos maiores que o preço abaixa. Então, hoje você comprar uma OLT com 16 portas PONs é quase o mesmo preço que você comprar uma com 32. Ah, não preciso de todas, mas vou comprar de 32. Porque hoje o que é caro não é nem o chassi mais, são as placas, né? Exatamente. As GBICs ali, as SFPs, tudo fica caro. Só que aí a pessoa compra um switch com 4 portas de 100 GB. Mas ela nunca usou. Aí quando ela coloca as de 100 GB, aumenta a temperatura no data center. Mas você comentou um ponto que às vezes é negligenciado ainda pelo provedor, que é o GBIC, cara. Às vezes o cara contrata um... Tem um que chama King of... Eu não vou falar em português. Mas pega um GBIC, por exemplo, chinês, de 80 gigas... E não consegue passar 60 gigas, cara. Não passa. Além de não passar, estressa o equipamento com temperatura, porque ele esquenta demais, porque não tem componente bom dentro. Aí vai reclamar, por exemplo, lá na TP-Link, que o switch não tá passando. Que o switch não passa os 80 gigas. E até gigas. chegar a pensar no GBIC, eu já abri configuração do switch, eu já comecei a ligar pra gear, já comecei a fazer mil coisas. O tal do cabo DAC também, aquele cabo... com portas e já vem o cabo nele, ele é par metálico, passa energia muitas vezes porque não tem boa energia no POP. O cliente a gente começa a taxar erro na interface muitas vezes, aconteceu esses dias com o cliente. Taxar erro, eu falei assim, troca o cabo que tá lá porque é um cabo DAC e esse cabo não tá bom.
Ele, não é possível que é isso, não, vou reiniciar o microtik. Eu falei, dessa vez a culpa não é do microtik, só troca o cabo que vai resolver. Trocou o cabo, resolveu. Trocou a GBIC, resolveu. Nunca mais vou comprar dessa. Até a próxima oferta no Mercado Livre, na Shein, Existe um mercado de produtos usados muito forte, né? Nesses equipamentos de rede... Tem. De high-end, né? Tem. A gente inclusive, tem para a Gearnock, faz a comercialização de alguns produtos de uma operadora, mas todos revisados, todos com procedência, nota fiscal, emite-se a nota fiscal a partir da operadora para o cliente final. A gente só fica ali no meio para fazer, tem esse equipamento e tal, mas sim, existe e principalmente está vindo muito por container dos Estados Unidos. Os Estados Unidos troca a tecnologia, melhora a tecnologia, a China também, e aí acaba vindo para o Brasil. Só que aí é aquilo que você falou, a procedência desses equipamentos, né? E tem outra coisa também que eu vejo, é que os equipamentos, hoje em dia, eles estão com uma durabilidade boa também. Sim. Então, assim, antes você tinha uma fragilidade muito grande deles. Hoje em dia, dura e aguenta. E aí você tira de uma operadora que o cara tem 500 mil, 1 milhão de assinantes e põe num provedor aquela tecnologia... De 15 mil assinantes? De 15 vai mil atender. Assinantes. Atende muito bem. Porque você vai, estamos falando aí de um CGNAT, por exemplo, de 80 gigas, que é tráfego pra caramba. Só que o preço dele usado vale a pena mais do que colocar um de 20 gigas novo no provedor. Só que procedência, qualidade, aí você configura. E aí a Gear apoia também a instalação desse equipamento comprado. Sim, a gente apoia, entrega para ele funcionando, se der problema liga pra gente, a gente resolve. Show. E como que a galera faz pra achar a Gear? Você pode procura por Gear. Não, vai ter o QR Code também, mas tem @gear.nock no Instagram. Tem o site www.gearnock.com.br e essas duas. Pra gente encerrar, WhatsApp também, 0800 a gente tem também. Pra gente encerrar, qual mensagem você deixa aí pra galera? A gente já tem que encerrar? A gente já passou? DS Cine Studio, né? O João que ajuda a gente aqui. Obrigado, João, valeu, viu? O João salvou vidas aqui. Eu instalei o dedo umas 3 vezes e ele já consertou já. Que mensagem se deixa pro pessoal pra gente cuidar mais do Nock ali, ter um olhar diferente? Invista tempo em escrever o teu Nock, em pegar uma folha de papel realmente e escrever o que você espera, ou como você quer chegar lá, o que você quer fazer, quais são os processos, os procedimentos que você quer ter, como você quer que o teu cliente seja atendido e o quanto você está disposto a investir por isso. Nock, eu lembro eu tive um gerente, um gestor, eu me apoio muito nele, o José Eduardo Rafael. O homem sem sobrenome. É isso que eu vou falar. Ele não tem sobrenome. Eu vou mandar pra ele isso, ele não tem sobrenome. José Eduardo Rafael. E ele falava pra mim, ele falava assim, ele me chamava de Nogueira. Nogueira, não, eu era Nogueira e tinha o Impiglia, o Daniel também. Mas ele virava pra mim e falava assim, Nock não dá lucro. Nock não é que dá prejuízo. Ele não deixa você tomar um prejuízo maior. Mas ele nunca pense que o Nock vai te dar lucro. O Nock nunca vai te dar lucro. Ele sempre vai te dar gasto. Mas ele vai poupar você, dependendo de como você estruturar, de perder muito dinheiro, de perder muito cliente. Porque hoje a gente sabe, você tá aí pelo Brasil. Qualquer provedor de internet, mesmo sem conhecimento nenhum, o cara entrega um bom serviço. Entrega. Agora, o que o teu cliente quer é o que o Ronaldo falou e frisou aqui, ele não quer um bom suporte. Ele quer confiabilidade, ele quer pegar o celular dele e o WhatsApp, bater ali no WhatsApp e funcionar. Ele quer ir no Instagram e o Instagram carregar o que ele quer ver. Sim. Essa é a confiabilidade que ele quer. E aí você tem que ter ferramentas para entregar isso para ele. Então, não pensem no Nock como uma área que você vai conseguir ter lucro. Mas ela não vai te dar não deixar você ter um prejuízo tão grande. Então invista tempo mesmo de se dedicar a isso. Show de bola. Você tá gostando agora de Nock?
Cara, agora que eu aprendi o que é NOC, estruturar, agora eu posso dar aula de NOC. Pode, bora, Não. vamos junto. Pessoal, obrigado por estarem em mais um episódio aqui conosco. Sempre aprendendo, né, trazendo pessoas que possam contribuir verdadeiramente com a nossa operação, com o nosso dia a dia. E acho que o maior aprendizado que a gente tira aqui hoje é que os principais problemas de NOC não são de rede, mas sim de infraestrutura, de instalação mesmo. Sim. Né? A parte mais... a parte que é mais simples é a que mais dá problema. Sim. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, DSCine Studio. Daniel, valeu. Obrigado, valeu, foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, valeu.